Fala, meu povo! Tudo beleza? Tranquilo? Nós aqui de novo, Pedro Lavoisier, com a nossa disciplina de sistemas operacionais para darmos aí continuidade ao nosso curso, ok? Vamos nessa? Bom, pessoal, a nossa programação de hoje, nós iremos trabalhar a parte de gerência de dispositivos, operações de entrada e saída, subsistemas de entrada e saída, os drivers, controladores, que são as interfaces, e uma pequena noção sobre o que é necessário para instalar um sistema operacional, ok? A parte de instalação de sistemas nós iremos trabalhar em laboratório, é uma aula presencial, onde nós iremos tratar todas essas necessidades e aquilo que é necessário para que se instale um sistema operacional em um computador corretamente. Bacana? Vamos nessa? Gerência de dispositivos. Pessoal, gerência de dispositivos é uma das principais funções do sistema operacional. Tá certo? A função dele é gerenciar o dispositivo. Lembra da aula passada daquela interface de comunicação, que é o núcleo do sistema, que fica entre o hardware e o software, tá certo? Então ele vai gerenciar todo esse processo. Aqui traz uma das principais funções, tá certo? É implementada através de uma estrutura de camada de software e de hardware. É exatamente por ele ficar no meio dessa estrutura que ele vai compreender de fato o que o usuário está querendo executar no computador durante a execução de um processo. Lembra que um processo é um programa em execução. Ok? Ele procura oferecer uma interface simples e confiável para que o usuário possa utilizar a sua aplicação. Então, independente da aplicação, independente da execução do processo, a intenção do sistema na gerência do dispositivo é fornecer uma simplicidade para que o usuário possa utilizar o computador de forma tranquila, bem pacífica. Ok? Ainda em gerência de dispositivos, precisamos entender que ela se divide basicamente em duas partes. A primeira parte, ela visualiza os dispositivos de um modo único, tá certo? Vai fazer uma análise geral de forma única. E a segunda é específico para cada dispositivo. A maior parte da gerência de entrada e saída trabalha independentemente do dispositivo, permitindo a comunicação de processos, permitindo a comunicação lá dos programas em execução, com qualquer tipo de periférico, proporcionando maior flexibilidade. Ou seja, independente do dispositivo que esteja conectado ao computador, essa gerência de dispositivos, através de algumas bibliotecas que iremos trabalhar, vai fazer o reconhecimento do dispositivo, fazendo com que ele fique utilizável pelo usuário. Não só pelo usuário, mas pelos processos que venham a necessitar, que venham a precisar desse dispositivo. Ok? Operações de entrada e saída. O sistema deve fornecer uma tarefa o mais simples possível, trazendo, pessoal, uma independência de dispositivo. O sistema deve se comunicar com o sistema operacional, no caso, deve se comunicar com qualquer tipo de dispositivo conectado ao computador. Tá certo? Então, qualquer tipo de dispositivo que esteja conectado ao computador, o sistema operacional tem o dever de reconhecê-lo e trazer a sua função de forma simples para que o usuário possa dispor dessa funcionalidade, ok? E como que ele faz isso? Através do acesso a dispositivos e bibliotecas. São os drives, são os programinhas que dizem para o sistema operacional como que o hardware funciona. Toda aplicação, tá certo? Toda aplicação é direcionada para uma funcionalidade. No caso dos dispositivos, existe um programinha específico, um software específico, que diz para o sistema como que ele funciona. É exemplo da placa de vídeo, é exemplo da placa de áudio, dentre outros dispositivos que nós encontramos aí no nosso computador. Ok? Então essas bibliotecas têm a função aí de fazer o sistema operacional interpretar a funcionalidade do dispositivo. Tá certo? Essas informações, essas necessidades que são trabalhadas no processo de reconhecimento de drive, ela no momento de entrar em vigor, o sistema trata através do system call, da chamada de sistema. Sempre que é necessário a entrada de um dispositivo em operação, o sistema verifica lá a ordem de prioridade, verifica aquela questão das cotas, enfim. A necessidade do dispositivo entrar em atividade é dada pelo sistema através do system call e é lido através das bibliotecas que são os drives, ok? Subsistemas de entrada e saída, certo? Tem função, realizar funções que são comuns a todos os dispositivos, de forma genérica, tá certo? Implementar todo o mecanismo de proteção de acesso aos dispositivos. Então eu tenho lá o meu dispositivo e ele vai fazer essa gerência aí, trazendo essa proteção de acesso, garantindo aí o acesso ao dispositivo por meio aí do sistema onde o usuário deseja utilizá-lo, tá certo? Outra função é mapear o nome do dispositivo com seu respectivo driver. Sempre que você vê driver, lembra do programinha que faz com que o programa funcione. As camadas superiores acessam os dispositivos através deste nome,
tá certo? Independente do processo de comunicação sendo em camadas ou não, lembra lá do processo lá de contexto de hardware, de software, tá certo? Independente do contexto, ele vai receber uma identificação. E essa identificação vai ser mapeada através de um nome, que vai depender do dispositivo, e o sistema vai utilizar, para facilitar a usabilidade, esses recursos para que o usuário utilize de forma bem tranquila, ok? Ainda lá na parte de subsistemas de entrada e saída, tem uma outra função, pessoal, que é controlar o dispositivo de entrada e saída de forma segura e confiável, obtendo um maior compartilhamento. Ou seja, se você precisa compartilhar algum tipo de dispositivo, o sistema trabalha isso de forma bem ampla, tá certo? De forma bem tranquila, para que você, não só você utilize esse dispositivo, mas que você possa compartilhar isso em rede, fazendo com que outros usuários utilizem isso de forma simultânea, tá certo? E uma forma de economizar essa questão da usabilidade do hardware ou do dispositivo, existe um processo chamado de bufferização, tá certo? Que ele permite armazenar em uma memória específica todos aqueles dados trabalhados, tá certo? É armazenado em uma memória específica todos aqueles dados trabalhados para que o dispositivo em si permaneça livre. Ou seja, aquelas opções, aquelas operações que foram realizadas são armazenadas em um local específico, deixando o dispositivo livre para futuras operações. Aquelas operações que já foram executadas, se necessário por um outro usuário, ela vai utilizar da memória de armazenamento, que é o buffer, ok? Que é uma memória intermediária aí para poder auxiliar o processo. Device drivers, tá certo? Ou só simplesmente drive. Qual que é a função dele? Tá certo? Qual que é a função? Vamos falando no início da aula. A função básica é a comunicação com dispositivos de entrada e saída de alto nível de hardware. Geralmente, através de controladores específicos, tá certo? Caracterizando aí a parte física de cada dispositivo, tá certo? Os subsistemas de entrada e saída tratam de função que afetam todos os dispositivos e os drives tratam apenas dos aspectos particulares. Cada drive deve controlar apenas um tipo de dispositivo ou um grupo de dispositivos semelhantes. Ou seja, para cada dispositivo ou um grupo de dispositivos eu vou ter uma aplicação que vai gerenciar o funcionamento daqueles dispositivos, traduzindo para o sistema operacional a sua funcionalidade em específico. Tá certo? Bem simples. Controladores ou as interfaces, certo? São os componentes eletrônicos, pessoal, responsáveis por manipular diretamente os dispositivos de entrada e saída. Em geral, possuem uma memória e registradores próprios para executar as instruções enviadas pelo dispositivo. Ok? Lembra que os registradores da aula passada, que nós falamos um pouco lá do processador, que os registradores são memórias específicas do processador que armazenam as informações para serem trabalhadas. Em alguns dispositivos, eles já têm esse próprio registrador, essa própria memória embutida nele, onde ele vai tratar o processo em específico, ok? Então, vamos ficar atento a essas definições, tranquilo? Pessoal, seguindo a parte de instalação do sistema, precisamos ficar atento a um detalhe. Nós estamos trabalhando com sistemas operacionais de modo amplo, tá certo? Nós precisamos dar foco em alguns, ok? Na nossa região, no nosso habitat de forma geral assim, nós utilizamos os sistemas Microsoft e os sistemas Linux, ok? Então vou passar algumas orientações relacionadas a esses dois sistemas e em laboratório iremos trabalhar a prática não só deles, mas como outros sistemas que nós iremos ver durante as nossas aulas presenciais, ok? Então para que nós possamos instalar um sistema operacional, é interessante que eu faça a escolha do sistema correto, daquele sistema que eu preciso utilizar e verifique e eu faça essa checagem para ver se existe a compatibilidade física do hardware com o software, tá certo? Não é só simplesmente instalar um sistema em um computador e ele vai funcionar normalmente. Eu preciso ficar atento aí a uma série de detalhes, tá certo? Aí no slide segue uma observação que são os requisitos. Isso aí são requisitos mínimos para a instalação de um sistema operacional. Por exemplo, para o Windows 10, ele precisa de um processador com no mínimo 1 GHz, tá certo? Ou superior, tá certo? Aí é a recomendação mínima. Memória RAM, 1 GB, tá certo? Para sistemas de 32 bits ou 2 GB para sistemas de 64 bits. Espaço em HD, 16 GB para sistemas de 32 e 20 para sistemas de 64, ok? Placa gráfica, precisa de alguns aplicativos adicionais, que segue aí na relação, e uma tela com no mínimo de resolução de 800 por 600 pixels, ok? Então precisamos ficar atento a essa parte de compatibilidade,
de software e de hardware. Não é só instalar um software, só instalar um sistema operacional em um computador. Eu preciso ficar atento para ver se existe uma comunicação básica necessária, compatível com os processos que eu vou pôr em execução, ok? Aí para a instalação de um exemplo de um sistema Linux, por exemplo, para o Linux Mint, na sua versão 18, ou perdão, distribuição 18, é preciso que tenha essa configuração que está descrita no slide, 512 de memória, tá certo? No mínimo 9 GB de espaço em disco, tá certo? Algumas resoluções que são específicas para cada sistema, mas no modo geral, essa especificação que você visualiza agora é necessário para os sistemas Linux no modo desktop, no modo usuário, ok? Então, pessoal, com essas referências, nós iremos para o nosso laboratório, iremos pôr em prática toda essa parte que nós trabalhamos nos slides e por hoje iremos encerrar por aqui, tá certo? Então, no nosso próximo encontro, trabalharemos todos esses processos aí de forma bem clara, bem tranquila. Valeu? Obrigado mais uma vez, até a próxima. Tchau.